Minha dia. primeira função era isso. Vigia. E ele dizia isso pra dar uma rotina. Não, eu que fiquei. via Eles mesmo. ficam olhando aí as coisas pra mim. Aí eu ficava rodando, começando a ver. Aí via muita coisa errada. Aí assim, a empresa bem começando mesmo, né? Eu lembro que esse galpão dessa casa que a gente vendia, tudo que era mercadoria dessas avarias, que a gente chama que são produtos defeituosos ou que quebrava lá dentro, tinha muito material mal acondicionado, né? Fazia pilhas de altura alta, quebrava. Pesado, E ele jogava né? lá. E ele jogava lá. Aí eu lembro uma época que ele precisou desse espaço lá pra gente botar mais mercadoria na outra casa, porque lá já estava lotado. Ele vendeu 2 caminhões só de lixo, de mercadoria quebrada, por R$ 500. Aí naquela época eu olhei aquilo e disse, cara, isso tá errado. Isso aqui é um produto defeito de fábrica, o fornecedor tem que trocar. Só que ele não tinha nem controle, não tinha nem quem fizesse o levantamento, quem ligasse. Aí eu comecei com isso. Fazia o levantamento, separava, cobrava. Desde essa época tem gente que não gosta de mim, que eu Ligava cobrava. pra- Os representantes eu comecei a perturbar desde aquela época. Ele tem que trocar essas cara, peças isso aqui aí, tá né? com defeito e tal. E a maioria das indústrias faz o processo. É trabalhoso, mas você normal. consegue, né? Então, assim, a empresa tinha várias demandas para fazer. E aí, nessa época, eu faltava um ajudante de entrega. Aí eu ia no ajudante de entrega. Então, assim, rodei. Eu só não viajava para o interior, mas Fortaleza eu conheço os clientes de mais de 20 anos, basicamente todos. Rodei em todas as rotas. Barra do Ceará, Aldeota, Calcaia, tudo que você imaginar aí eu rodei com os motoristas, rodava com os vendedores, rodava com os motoristas, a recepção, fazia tudo. Era auxiliar de assuntos aleatórios. O que precisasse eu fazia. Carregava caixa, carregava caminhão. Essa empresa começou a crescer, tinha noite que a gente ficava até 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite carregando caminhão lá. E eu ficava com meu pai lá. Às vezes minha mãe ia embora e eu só saía quando ele saía. Ficou lá no Zé Walter até que ano lá? Ficou lá até 2006. 2004. Logo quando eu comecei lá, já estava apertada a casa. De 84 a 2004. né? Só que aí ele comprou a casa do lado e dobrou, né? Isso era a casa que era em frente à casa da minha avó. Em cima da casa da minha avó também era lotado de mercadoria, que era um apartamentozinho do meu tio, meu pai alugou também. E aí, eu lembro que meu pai queria comprar a casa do lado, da esquina, que era de um vizinho nosso, amigo. E eu disse, pai, não vai resolver, isso aqui vai resolver. Meu pai não queria sair. Aí abriu um lote, aí foi nessa época aí, meu pai, o cara, não vendo, aí acertou lá para vender. E aí depois, meu pai vendeu o carro, meu pai tinha acabado de comprar um carro novo na época. E aí ele vendeu para pagar a casa. E aí de última hora o cara desistiu, que a esposa não queria sair do bairro por causa da mãe, enfim. Aí eu fiquei triste na época. Mas aquelas coisas, aí você começa a ter os aprendizados, né? Não deu certo aquilo. E aí logo depois lançou um loteamento. O loteamento Parque Montenegro 2, na Avenida I. O bairro terminava na Avenida I. Eram as hortas. O pessoal da família Montenegro fez um loteamento. E aí, a gente lá todo domingo ia pra Rua 50, sentar na calçada lá da minha avó. Ia todos os irmãos. E aí um tio meu, de Alcides, que trabalha com a gente até hoje, que foi o primeiro funcionário da empresa, comentou, né? Ele disse, abriu um loteamento lá, eu comprei um lote pra mim, pra minha residência. Lá dá legal pra fazer, lá tem uns lotes comerciais na frente e tal. Aí a gente foi domingo olhar. Domingo de noite a gente foi olhar lá esse loteamento. Aí meu pai, não, porque é muito caro e tal. Na época eu lembro como se fosse hoje, era R$66 mil um lote, de 1.000 metros quadrados. E aí meu pai nunca tinha comprado nada fiado. Não tinha coragem de comprar nada parcelado. Não fazia, ele só comprava o carro se ele tivesse o dinheiro. Ele juntava o primeiro dinheiro e depois comprava. E aí eu fui, olhei esse cara, é isso aqui, esse é o caminho pra gente crescer. Aí meu tio incentivou, eu também falei. Ixi, meu pai ficou... Queria, mas tinha medo, sabe? Queria, mas não queria se endividar. E aí a gente foi olhar, pô, mas 1.000 metros não dá pra nada, porque tem que ter recuo e tal, tem que ter área... A gente já tinha uma garagem fora do caminhão, né? Aí meu pai, não, então 2 lotes dá certo, 2.000 metros. Eu fui fazer umas contas. Nessa época eu já estava bem focado na empresa. Eu ficava na sala de aula, porque
Eu tenho que procurar, eu acho que eu ainda tenho esse caderno. Eu fiz a planta da empresa todinha no meu caderno do colégio. Desenhei. Do na época do colégio. Na época do colégio ainda. Não lembro se eu fazia talvez segundo ano nessa época, primeiro, segundo ano. E aí eu desenhei a planta e eu vi que 2.000 metros não dava. Porque tinha que ter o recuo, tinha que ter área de estacionamento de carro para cliente, tinha que ter área de manobra para caminhão, tinha que ter doca, tinha que ter um bocado de coisa. Eu fui fazendo um desenho. Aí eu lembro que esse foi o primeiro ponto que eu tive que convencer meu pai, né, de uma coisa diferente do que ele queria, né? E aí eu disse, pai, não dá, 2 lotes não dá, tem que ser 3. E aí ele disse, não, 3 lotes não sei o que. Eu lembro que dava uma prestação na época de R$5.500 por mês, esses 3 lotes. Ele disse, não, porque eu não tenho dinheiro para construir. Eu digo, vamos comprar o lote, vamos pagar... Vai pagando o lote. Vamos pagando o lote e a gente vai juntando dinheiro, depois a gente vai no banco, tira um dinheiro para construir. Vixe, mas ele não queria. Aí foi, e ele endureceu. E aí nessa época aí eu fui provando e tal, e assim, eu sou muito persistente nas minhas coisas. Quando eu quero uma coisa, todo mundo quem me conhece sabe que eu sou muito, e assim, se eu tiver obviamente conhecimento e eu souber, tiver muita convicção naquilo, eu vou tentar provar, né? E eu fiquei insistindo, e enchi o saco do meu pai, eu perturbei ele até ele aceitar. Enquanto ele não aceitou, aí até ele aceitar, viu, a gente foi lá, negociou o terreno lá, deu a entrada e compramos esse terreno lá na Avenida I, numa área bem localizada, que hoje é bem comercial. E que ficaram lá até... e aí a gente comprou nos anos 2000 e nos mudamos para lá em 2004. 12 de outubro de 2004. Eu lembro como se fosse hoje, a mudança. Um feriado. Aí tá um feriado. A gente construiu um galpão de 1.400 metros quadrados. E aí a gente tentou tirar dinheiro no banco. Na época a gente não tinha nada de patrimônio. Tinha... Quantos metros quadrados? 1.470 metros quadrados. Engraçado também que um pouco disso, quando eu cheguei, meu pai usava umas F1000 para entregar a mercadoria. Que era o carro que ele entregava. Ele andava, era o carro de passeio da família, aquelas F1000 Souza Ramos XK. Ele usava, era o carro da família e era o carro que ele entregava a mercadoria. E ele achava bom porque os pneus grandes, cabia peso, botava muita mercadoria. Nessa época eu comecei com ele tinha 3. E eu disse, pai, não dá, esses bichos não aguentam, tem espaço, vamos comprar uma Kombi. A Kombi é mais baixa, tem a porta lateral. Ele, não presta, não sei o quê. Aí eu fui também devagarzinho nessa época, convenci ele a comprar as Kombis. Aí a gente comprou várias Kombis. Pai, se não prestasse, a fábrica de Fortaleza não tinha uma porrada. Porque o nosso material é muito pesado, né? E aí as Kombis a gente comprava, mas as Kombis eram descartáveis. 2, 3 anos tinha que trocar. A gente comprou muita Kombi nessa época. A gente chegou a ter... Acho que quando a gente mudou, a gente tinha umas 7, 8 Kombis na época de entrega e mais uns furgãozinhos pequenos, né? É porque não tinha aqueles furgãozinhos ainda, né? A gente comprou aquelas Sprinter, né? Sprinter. Logo depois a gente foi para caminhão um pouco maior. Começou a trabalhar com produto tipo caixa d'água, tubo, alguns produtos de maior volume. Né? E quando era na nossa casa, a gente só trabalhava com miudeza. Né? E aí, enfim. E o engraçado é que a gente passou 2 anos para começar a obra e mais 2 anos para construir. A gente comprou em 2000 e só se mudou em 2004. Porque a gente tentou tirar dinheiro do banco e não tinha nada para... A gente tinha a casa lá, que acho que na época era até pela Caixa Econômica, e não tinha imóvel. Essa casa que meu pai tinha construído lá ao lado do Zé Walter, ele construiu também por conta própria e não era verbada ainda, era só terreno. Não tinha garantia para dar no BNB, para tirar o empréstimo. A gente tentou abrir conta, logo ele desistiu. Eu disse, nada não, pai, vamos começar a construir. A gente foi, aprovou o projeto e começou, tijolo por tijolo. Fizemos o muro, limpamos o terreno, a gente fez o muro e começou o galpão. Começou a construir o galpão e tal, contratando pedreiro ali, pagando no toque de caixa mesmo. Aí nessa época eu lembro que acho que eu tinha 17 anos, nem carteira eu tinha. E aí meu pai já tinha que resolver as coisas da obra e eu comecei a me identificar com obra. Gostar de obra, que é uma coisa que eu gosto até hoje. E aí comecei a me meter com pedreiro lá e tal. Aí eu ia de carro, achava bom, eu liberava o carro dele, eu não tinha carteira ainda.
Era 1 quilômetro de distância. Não faço isso em casa. Eu ia no banco fazer os pagamentos, ficava na fila do banco, lá no BEC, em pé, para pagar. Na época era cheque, nos bolos de cheque. Trocar cheque, pagar duplicata com cheque. Aí ia no banco, depois ia na obra acompanhar a obra lá. Tinha época lá que a gente tinha obra com 4, 5 funcionários. Levantando tijolo por tijolo. Tem até umas fotos bacanas do meu pai na época da obra. E aí quando a gente tava para terminar, faltava coberta. Eu não sei se ele contou aqui no dia. E aí a gente... Aí ele disse, pai, aí acabou o dinheiro. Aí ele tinha comprado uma Frontier nessas épocas, era um sonho dele, que comprou uma Frontier 0, tava com 6 meses. Aí meu pai, como assim, não pega dinheiro em banco nem a pau. Aí ele foi vender o carro dele, senão eu vou vender meu carro. Aí vendeu o carro, pagou a coberta, a gente terminou a obra, ele ficou andando de Kombi, uns 6 meses ficou andando de Kombi, e a gente terminou a obra.